Home office, né, virou algo aí essencial durante a pandemia. E assim como algumas pessoas reclamaram muito de dores nas costas, outras também falaram muito sobre a visão, né, que acabou sendo prejudicada com isso. Quem conversa sobre esse assunto agora aqui com a gente no estúdio é o oftalmologista Hinaldo Diegues. Bom dia, Hinaldo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso cantinho. Obrigado pela sua presença. Muita gente reclamando aí da visão. Eu acredito que seja a principal queixa do consultório oftalmologista, a queixa do home office intensificado, né? Então, muita gente reclamando de pelo menos 3 problemas sérios relacionados a muito uso de computador, de tablet e celular. Quais seriam esses problemas, Hinaldo? Já existe aí pelo menos uns 30, 40 anos que o ser humano mudou o jeito de lidar com o dia a dia, com o trabalho, com as telas do computador, né? E isso faz com que a gente comece a piscar menos. Sim. E é o ato de piscar que lubrifica bem os olhos da gente. A hora que a gente pisca o olho, a lágrima ela lubrifica bem o olho, além de misturar os componentes da lágrima. Então, a falta de piscar bem, para você ter ideia, a gente pisca 8, 10 vezes por minuto. E na hora que a gente está concentrado nas telas, a gente pisca 3, 4 vezes por minuto. Então, diminui mais de 50%. E isso, a longo prazo, constantemente, vai ressecar o olho. Então, o paciente chega se queixando de ardência, vermelhidão, lacrimejamento, umas dores fortes no fundo do olho. Então, são as queixas normais do nosso dia a dia por causa disso. É algo exclusivamente provocado pelas telas ou não? Também existem outros fatores? Existe o olho seco por outras causas, mas existe já uma síndrome conhecida como síndrome do computador, que é devido a exatamente esse excesso de tempo nas telas sem piscar os olhos, né? Então, esse é dos problemas causados pelo excesso de computador e outras telas. A gente tem algumas imagens, vamos conversando sobre essas imagens e aí ao longo da conversa vão surgindo algumas dúvidas e eu vou falando. Vamos colocar então aí a primeira, por favor, explica pra gente. Isso aí é exatamente um exame que a gente faz no consultório, quando o paciente tem a queixa e a suspeita de olho seco. A gente pinga um colírio de corante e a lágrima da gente, geralmente, ela demora de 5 a 10 segundos para evaporar numa pessoa que tem uma lágrima saudável, como tem na parte de cima. E uma pessoa que está com o olho ressecado, ela começa a evaporar antes do tempo. Então, isso é uma forma de a gente saber que o olho está mais seco do que deveria. É uma forma de a gente identificar a dúvida da gente no consultório. Certo. Tem mais outra imagem? Já coloca aí a próxima. E essa aí é um olho seco severo, muitas vezes não tem a ver com essa queixa do home office, mas só para ilustrar o que pode acontecer. Então, todas essas manchinhas são erosões na córnea que deveria estar toda lubrificada, né? Nossa, gente, a gente nem imagina isso, né? Só sente depois os sintomas e chega reclamando lá no consultório, né, Hinaldo? Sim, com certeza, no nosso dia a dia. Próxima imagem. É outro problema sério causado pelo excesso de telas, né? Existe hoje vários estudos falando que a luz azul da luz que a gente tem no dia a dia, ela não é bem filtrada pelo nosso olho e vai lá para o fundo do olho. E esse espectro de luz, ele causa uma aceleração no envelhecimento das células do fundo do olho, da retina, os fotorreceptores. Ou seja, acelera o envelhecimento dessas células, levando à degeneração do fundo do olho. Aí isso é um problema mais sério ainda, porque pode levar até a cegueira. Então, acelera o que ia acontecer naturalmente devido ao excesso de luz azul. Então, isso aí é uma imagem, esses pontinhos amarelos, de uma degeneração da retina, que é uma área muito importante do nosso olho. É um problema que vai crescendo, né? Se não cuidado. Se você já ia ter isso naturalmente com o envelhecimento, isso acelera por causa do excesso de luz azul que a gente tem nas telas de celular, de tablet, de computador. Tem algum tempo assim que seja ideal para a gente ficar na frente dessas telas? Se recomenda hoje, né, que a gente está passando muitas horas por dia, que pelo menos 5 minutos por hora a gente fique fora do celular, do tablet. Então, você está 1 hora trabalhando com o home office no computador. Passou 1 hora, 5 minutinhos, vai no banheiro, vai na varanda, vai na rua, para piscar os olhos, para dar uma melhorada nessa questão da luz azul. E também, outra coisa que a gente vai falar na frente, para evitar a possível aumento do olho, aumentando a miopia, que já vou te explicar direitinho. Então, tem interesse assim, nesse ponto. Né? Pelo menos 5 minutos, de hora em hora, dá uma pausa nas telas. Certo. Então, vamos lá, próxima imagem. Então, isso aí é mais ou menos uma simulação do que uma pessoa com degeneração macular pode enxergar
devido a esse excesso de luz azul. Mas é uma doença, né? O excesso da luz azul pode desenvolver essa doença. Então, certo. A pessoa pode ter problemas como esse aí. Olha só, gente, está vendo como é importante a gente também cuidar da nossa visão? Próxima imagem. Pois é, outro problema sério é o seguinte, você usa óculos, usa lente de contato? Uso óculos. Você sabe qual é o erro de refração que você tem? Não. Não, miopia, astigmatismo. Não, assim, tem miopia e tem astigmatismo. Miopia, quase 20% da população mundial vai ter miopia. E a miopia é uma alteração que o tamanho do olho da gente, o diâmetro do olho, é um pouquinho maior que deveria ser. Então, uma imagem, esse objeto que era para cair lá atrás na retina, como o olho da gente é um pouquinho maior, essa imagem virtual é projetada antes do local certo e a gente enxerga embaçado. E a miopia tem uma parte, uma causa genética da nossa família, que a gente ainda não sabe mexer, mas a gente já estuda e já sabe que existe uma parte ambiental. Então, principalmente crianças e adolescentes que ficam muitas horas por dia só focando para perto, sem focar para longe, isso estimula um gene que aumenta o tamanho do diâmetro Resumindo, vai ter mais miopia. Tem pessoas com 20, 30 anos que nunca tiveram miopia no meu consultório, que aparece 1, 2 graus de miopia, porque estão passando horas a fio trabalhando com o computador. Então, é outro problema do excesso de telas, é a miopia. E a miopia é uma alteração que faz a gente chegar embaçado para longe. Você imagina, você fica dependendo de óculos, de lente de contato, né? Então, esse é um problema, não é grave, mas é sério e muito frequente, né? E causado também por isso aí. Você falou das crianças, né? Tem, geralmente, me parece, pode me corrigir, tá, Inaldo? Que são indicados que as crianças elas fiquem até 2 horas por dia nas telas. Então, falando de oftalmologia, é a preocupação com a miopia, que nessa tela aqui mostra mais ou menos o que a pessoa enxerga sem o óculos e com óculos de miopia. Gente, é exatamente assim, se você não usa óculos. E aí, na criança, eu posso falar dessa preocupação da miopia, que é algo sério, mas que, graças a Deus, a gente consegue, durante a infância e adolescência, usar um óculos. Depois dos 20 anos, tem uma cirurgia muito segura, muito precisa para se livrar da miopia, então é um problema que a gente consegue resolver. Mas os neuropediatras falam em problemas muito mais sérios, neuropsicomotores, que está relacionada à tecnologia em excesso. Então se fala, isso não sou eu que estou falando, é presidente da Associação Brasileira de Neuropediatria do Brasil, que fala que até 2 anos de idade a criança não devia se expor à tecnologia, nenhuma, nem televisão. Aí dos 2 anos aos 6 anos de idade, a gente pode oferecer 1 hora por dia de tecnologia, se possível televisão, que na nossa época a televisão era ruim para a nossa vista, hoje a televisão é muito menos ruim do que o celular aqui perto. Então o celular até os 6 anos de jeito nenhum. E vai crescendo, vai aumentando essa exposição, mas até 18 anos nada mais do que 3 horas por dia de exposição à tecnologia. Não é internet, é televisão, computador, tablet, celular, 3 horas por dia. Óbvio que na pandemia isso aumentou muito por causa das aulas, né, das escolas. Mas no dia a dia, se possível, pedir para as crianças e adolescentes só usarem no máximo 3 horas por dia. Joia. A gente sabe, né, que realmente tiveram essa questão das aulas online, mas é sempre bom que a gente fale sobre isso, porque em tempos normais também chega até a ser assustador o quanto de criança pequenininha que a gente vê, né, já aqui com tablet, com celular dos pais. Isso vai causar dependência, vai causar ansiedade, vai causar depressão no futuro. Então é um problema sério de saúde pública. A miopia a gente resolve, mas esses problemas neuropsicomotores são preocupantes. A gente demais. De olho. Vamos lá para a última imagem, então. Isso aí tem a ver com aquela degeneração macular. Então, hoje já se tem filtros da luz azul que a gente pode usar para evitar essa aceleração dessa degeneração. Então, na hora de comprar um óculos, ou a pessoa mesmo que não tem grau, mas que quer usar um óculos para o computador, é legal, já tem esses filtros aí legais. Joia. Inaldo, sobre dicas, então, aí para quem está precisando nesse momento passar o dia todo na frente do computador. Não tem como sair disso. Não tem como sair disso. Como eu já falei, né, de hora em hora, dá uma paradinha no que está fazendo, lembrar de piscar, mas o olho é importante. Questão de miopia, de hora em hora, olhar para longe, então sair do foco de perto, ir para uma janela, olhar para um prédio a 20 metros, isso é importante.
se expor à luz do sol durante 30 minutos por dia. São coisas importantes e, às vezes, aí sim, depois de uma consulta com o oftalmologista, usar um colírio adequado, anti-inflamatório, um colírio lubrificante, usar um óculos que está precisando, uma cirurgia para se livrar desse óculos. É isso que a gente tem que fazer. Luzes do ambiente, é importante que quando comece a escurecer, as pessoas acendam ou fiquem só lá, focando ali naquela luz que sai da tela? Isso pode não causar uma doença no olho, mas causa incômodo, causa irritação, causa vermelhidão, então força a vista. Uma pessoa que precisa de uma visão perfeita, não está usando óculos, com menos luz, ela vai forçar mais a vista, vai ter dor de cabeça. Então a gente sempre recomenda uma luz de boa qualidade e intensidade em ambiente fechado. Muito bem, então cuide bastante, tá, aí da sua visão nesse momento que a gente está passando. Se você está ficando muito tempo no celular, atenção aí também com as crianças, com os adolescentes. São cuidados que a gente deve ter para que a gente possa evitar problemas que cheguem mais lá na frente no futuro. Inaldo, contatos, redes sociais, vamos então falar aí para o pessoal também acompanhar você, né? Quem ficou com alguma dúvida também, quem sabe até falar. E o Instagram hoje é um canal realmente muito próximo, onde a gente pode mostrar conteúdo de boa qualidade e tirar dúvidas com o paciente. Então, meu Instagram é Inaldo Diegues, meu sobrenome, oftalmo. Bem facinho de achar. Bem facinho, está aí na tela, inclusive. Inaldo Diegues lá no Instagram, tá? Vai lá, então, busca aí e caso você tenha alguma dúvida, pode tirar e também ficar acompanhando sempre as dicas e as postagens. Vamos nos cuidar por inteiro, tá? Cuidar também da nossa visão é bastante importante. Obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pelo trabalho, obrigado, tá? Bom dia. E você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre um assunto que, para quem gosta, vai ser muito interessante, sobre moda. E aí, será que a moda perdeu o valor com esse isolamento social? Já já nós vamos conversar sobre isso.